Olá pessoal, tudo bem com vocês? Meu nome é Rosane Paula, graça e paz. Bom dia, boa tarde, boa noite. Quero dizer que você é muito bem-vindo a este canal, porque este canal tem o intuito de ensinar a você as coisas que eu aprendi depois de passar por diversas circunstâncias. Então, nós estamos lendo aqui o livro, do E.W. Kenyon, Aliança de Sangue. Então, nós vamos aqui para o capítulo 4. Deus fez uma aliança com Abraão. Mas aí, quando nós vamos ler aqui na Bíblia, Deus ainda não havia mudado o nome de Abrão para Abraão. Aqui no capítulo 15, versículo 17, que diz assim: Quando o sol se pôs, estenderam-se as trevas, eis que uma fogueira fumegante e uma tocha de fogo passaram entre os animais divididos. Naquele dia, Yahvé estabeleceu uma aliança com Abrão, nestes termos: a tua posteridade darei esta terra, do rio do Egito até o grande rio Eufrates. Os quenitas, os cenezeus, os cadmoneus, os heteus, os ferezeus, os Refraim, os amorreus, os cananeus e os gergeus e jebuseus. Essa tradução aqui está gergeseus, é a tradução de Jerusalém. Então aqui Deus faz uma aliança, Deus estabelece uma aliança com Abrão, e depois Deus muda o nome, de Abrão para Abraão, porque para Deus ele já era considerado pai de nações, pai de multidões, e ali também ele vai e muda o nome de Sarai para o nome de Sara. Caiu meu óculos aqui. E aqui neste livro diz assim, vamos ler aqui na página 24, o pacto da aliança. A palavra creu no original hebraico significa não apenas uma confiança amorosa, mas também entregar-se inteiramente, ou ser parte dele, ou entrar diretamente nele, ou compromisso incondicional. Abraão entregou-se a Deus em completo abandono de si mesmo. Com base nisso, Deus disse: toma-me, isto é, como um substituto de Deus, um animal e sacrifique-o. E Abraão obedeceu. Então Deus, aqui o autor fala Abraão, mas quando a gente vai ler aqui na Bíblia, ainda o nome dele era Abrão. Então Deus disse: meu substituto foi morto, e quero que você se circunde, para que o sangue dele se misturasse ao sangue do substituto. Quando isso foi feito, Deus e Abraão entraram em aliança. Isso que significa que tudo que Abraão possuía, ou que possuiria um dia, foi colocado sobre o altar. E também significou que Deus deveria sustentar e proteger Abraão de todas as possíveis maneiras. O selo da aliança era a circuncisão. Quer dizer, além de Abraão oferecer os animais diante do Senhor, ele também foi circuncidado. Ele circuncidou Ismael e circuncidou todos os machos, os homens e os animais ali que pertenciam a ele. Então o selo da aliança era a circuncisão. Todo filho do sexo masculino era circuncidado ao 8º dia de nascimento, e esse ato representava sua entrada, na aliança abraâmica. Quando essa criança era circuncidada e passava a estar em aliança, esse filho se tornava um herdeiro de tudo que estava ligado à aliança. Se o pai e a mãe da criança morressem, outro israelita tinha a obrigação de cuidar dela. Ou se o marido morresse, havia a obrigação de cuidar da viúva. Essa é a lei da aliança. Quer dizer, olha a responsabilidade de uma aliança. O que hoje
nós não temos visto em muitas congregações o cuidado com as viúvas, né? O cuidado também com os órfãos, o cuidado hoje em dia com as divorciadas por diversas razões. Enfim, se a gente for entrar em detalhe aqui, mas sai muita coisa, gente. Então, as obrigações da aliança. Enquanto Israel cumpriu a aliança que foi renovada em Moisés, não houve inimigos suficientes no mundo inteiro capazes de vencer uma pequena aldeia. Olha a importância. A aliança não pertencia aos 10 mandamentos, como os modernistas colocam, mas a aliança era a razão para a lei. Ela era chamada de lei a aliança. Israel era o povo da aliança. Leia os livros de Êxodo e Levítico atentamente, observando quando a palavra expiação ocorre pela primeira vez. Quando a lei foi dada e o sacerdócio foi separado. Estude os capítulos 16 e 17 de Levítico atentamente e observe o que o sangue significava e o sentido da palavra expiação. E aqui quando o autor fala aqui no livro, né, o meu substituto foi morto e quero que você se circunde para que o sangue dele se misturasse ao sangue do substituto. Também Deus aqui, ele estava se referindo a Jesus que viria, ao seu filho amado que foi e é, né, o Cordeiro de Deus, aquele que viria fazer a substituição, aquele que iria morrer no meu lugar, no seu lugar, que iria ser sacrificado no meu lugar e no seu lugar, aquele que tomou o nosso lugar e desceu às partes mais baixas da terra, né? E foi ressuscitado pelo poder do Espírito Santo. Então, amados, não tem, quando nós começamos a estudar verdadeiramente ou melhor, a obra de Deus, quem é Jesus, o porquê que Jesus veio, nós começamos a ter mais consciência do que é o Velho Testamento, o Novo Testamento e o que é uma aliança de Deus para conosco. A gente começa a ter uma visão realmente do que é o Evangelho, do que é o cristianismo, né, do que é a verdade do reino de Deus. Então, no capítulo 5, vai continuar também aqui relatando o sacrifício de Abraão. Mas esse eu vou deixar para um outro vídeo, amém? O importante é nós entendermos a importância dessa aliança para conosco. Porque, como eu disse nos outros vídeos, principalmente nesses últimos dias da igreja aqui na terra. E eu creio que Deus ainda vai levantar aqueles que vão se levantar com poder para realmente desfazer as obras do diabo. Porque Jesus nos deu a autoridade em seu nome. Amém? Te vejo no próximo vídeo. Tchau.